Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos, agora e sempre. Novamente, nesta quarta-feira, nós, do Centro Espírita Caibar Schutel, voltamos a fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos tratar do capítulo 17, Sede Perfeitos. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma prece para dar início à exposição da noite. Então nós vamos novamente nos preparando, vamos fechando os nossos olhos e nos abraçando fraternalmente como verdadeiros irmãos e elevando o nosso pensamento e buscando a figura meiga e iluminada do nosso querido e amado Jesus. Jesus com suas mãos estendidas sobre cada um de nós, que deixa fluir das suas mãos uma energia positiva que vai envolvendo o nosso espírito, envolvendo o nosso corpo físico, envolvendo todo o ambiente onde nós nos encontramos. É a paz de Jesus chegando em cada um de nós. E é dessa forma que nós vamos dizendo: Senhor Jesus, obrigado, mestre amigo, por permitir novamente a nossa presença na tua seara, Senhor. Todos nós buscando um alento para as nossas dores, tanto físicas como espirituais, Senhor. Te pedimos em favor do nosso planeta, que possa, Senhor Jesus, minimizar a pandemia, levando aos lugares necessários onde estão esses nossos irmãos enfermos, a tua paz, o teu amor e a tua luz, para que haja ali, Senhor Jesus, novamente o equilíbrio, novamente a harmonia e novamente a tranquilidade de todo o nosso povo. Assim, Senhor Jesus, envolvidos por esta paz que nos une nesse instante, Senhor, é com esta mesma paz que nós desejamos que o nosso estudo da noite se envolva. E assim, Senhor Jesus, e em teu nome, nós vamos dar início ao nosso estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos, como nós falamos, sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos. E aí começamos sobre a característica da perfeição. Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam, e rezai por aquele que vos persegue e caluniam. Pois se amais só os que vos amam, que recompensa tereis com isso? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis a mais que os outros? Jesus disse: amar aos nossos inimigos, fazer o bem ao que nos odeiam, rezar pelos que nos perseguem, mostra com isso que a caridade em sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, começamos aqui já com a característica de como é chegar à perfeição. Amando quem? Amando os nossos inimigos, não é? Porque é fácil a gente amar os amigos, o difícil é amar os inimigos. E Jesus disse aqui que, a partir do momento que nós passamos a amar os nossos inimigos, então nós já estamos praticando a caridade, que ela envolve todas as outras virtudes, não é? Então a caridade ela está acima de todas as outras virtudes. E aí diz aqui para nós também: observando-se os resultados de todos os vícios, o princípio vem do egoísmo e do orgulho, que são a negação da caridade. Então por que que muitas vezes a gente não consegue praticar a caridade? Porque nós encontramos aqui duas situações, duas imperfeições que barram
a nós desenvolvermos a caridade, que é o egoísmo e o orgulho. Agora, também, para se fazer a caridade, é necessário que nós tenhamos as virtudes dos elementos seguintes, que é a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então, para se desenvolver a caridade, nós temos que ter essas qualidades, né? Da benevolência, da indulgência, da abnegação e do devotamento. Sem essas qualidades, nós realmente não desenvolvemos aquela caridade necessária que é para com os nossos inimigos e também para todos aqueles que estão à nossa volta, que precisa de um auxílio, precisa de uma ajuda nossa. Nós temos para desenvolver a necessária essas qualidades. E aí diz aqui também sobre o amor ao próximo. E diz assim: aquele que chega ao ponto de amar aos inimigos é por isso mesmo o indício de uma maior ou menor superioridade moral. Então, quando nós amamos os nossos inimigos, isso já demonstra que nós já temos uma certa superioridade moral. Já somos capazes de perdoar, já somos capazes de compreender os nossos inimigos, né? E ele diz ainda: isso resulta que o grau de evolução está em razão da extensão desse amor. Então, quanto mais a gente puder ter esse comportamento diante dos nossos inimigos, amando, perdoando esses nossos inimigos, à medida que nós vamos desenvolvendo cada vez mais essa virtude, muito mais nós evoluímos. Então, em razão daquilo que nós praticamos de caridade em relação aos nossos inimigos, muito maior será a nossa evolução. E diz mais aqui: é por isso que Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, disse-lhes: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. É bom entender aqui que essa perfeição que Jesus está falando aqui não é sermos iguais a Deus, mas sim que nós busquemos a perfeição do mundo em que vivemos, do nosso planeta, porque sabemos que aqui é um planeta de expiações e provas, e que o desenvolvimento da nossa evolução, o amor que nós transferimos, principalmente aos inimigos, ele vai nos dando uma condição de crescimento. Então Jesus disse aqui: perfeito como o nosso Pai é perfeito. Mas não é a perfeição de Deus, e sim a perfeição dentro do grau máximo de evolução aqui do nosso planeta. E dentro desse capítulo nós vamos encontrar o homem de bem. E aí diz para nós o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência a respeito dos seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que se fizesse por ele. Olha quanta coisa que a gente, para chegar a ser um homem de bem, nós temos que vencer na nossa existência, vencer na nossa vida. Primeiramente, ele diz, é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, essas três leis, elas englobam tudo aquilo que ele vai falando aqui para baixo. Quando interroga sua consciência a respeito dos seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, né? Então, uma pergunta: se eu não violei nenhuma dessas leis, então provavelmente eu estou procurando me melhorar cada dia. Um outro questionamento que ele faz: se não fez o mal, então sempre procurando fazer o bem a quem quer que esteja à sua volta. Se fez todo o bem que podia, então a gente tem que questionar. De repente, será que eu já fiz tudo o bem que eu podia fazer? Será que eu não negligenciei e deixei de fazer, deixei de ajudar alguém?
E ele diz assim, né? Se alguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que se fizesse por ele. Então nós temos que lembrar sempre que nós temos que fazer normalmente aquilo que nós queremos que faça para a gente. Então é um questionamento também do homem de bem, se realmente ele fez tudo o que podia, como se fosse para ele e para aquele seu semelhante. Aí diz mais ainda, ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete sua vontade em todas as coisas. Então é muito interessante também esse questionamento, né? Ele tem fé em Deus, sua bondade, sua justiça e sua sabedoria. Então é aquela criatura que tem fé, aquela criatura que acredita que mesmo diante dos mais difíceis problemas da sua vida, das mais dificuldades, se ele tiver fé em Deus, se ele acreditar na bondade de Deus e na justiça de Deus, provavelmente ele vai ter condições de sair daquelas dificuldades e que se encontra. E diz também, né, que sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete a sua vontade em todas as coisas. Então, é aquela criatura que põe sempre Deus à frente dos problemas, à frente das dificuldades, à frente de tudo o que ele vai fazer. Então, sempre fala, obrigado Deus, Deus vai me ajudar, né? Então, mais ou menos assim, tudo que ele vai fazer, normalmente ele pede a Deus e sabe que pode confiar em Deus. Tem fé no futuro e por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, aquela criatura que não acredita que só existe essa encarnação, só essa vida. Ele acredita que por mais dificuldade que ele tenha, por mais situações assim constrangedoras, muitas vezes, que acontecem em sua vida, ele acredita no futuro melhor. Por que ele acredita no futuro melhor? Porque ele acredita que a vida não fica apenas e tão só nessa vida. E ele diz que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que ele praticando a lei de amor, de caridade, ele é uma qualidade espiritual e não uma qualidade material. Por quê? Porque os bens temporais, já diz, é por algum tempo, e os bens espirituais é para a eternidade. Então ele consegue colocar, sempre valorizar muito mais os bens espirituais do que os bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem reclamar. Muitas vezes nós, diante de uma dificuldade, diante de um sofrimento, nós reclamamos, chegamos a te dizer, mas que Deus é esse que não me ajuda, que Deus é esse que deixa eu passar por esse sofrimento. Já o homem de bem não, ele aceita sem reclamar as circunstâncias, as vicissitudes da vida, as dificuldades da vida, sem reclamar, aceita com resignação, porque ele sabe que muitas daquelas situações, muitas daquelas dificuldades foram provas que ele mesmo pediu para quando reencarnasse aqui. E também, muitas vezes, são expiações de vidas passadas, são acertos que ele tem que praticar para poder minimizar aquilo que ele deixou lá numa outra existência. Então, ou são provas ou são expiações, e ele aceita sem nenhuma reclamação. O homem compenetrado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Devolve o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seu interesse pela justiça. Olha como é interessante o homem de bem aqui, a qualidade do homem de bem, no sentido que ele faz o bem pelo bem sem esperar retorno. O que muitas vezes acontece é que nós fazemos um bem, mas já pensando lá na frente que vai ter uma recompensa diante daquilo que eu pratiquei. Então já fica pensando de uma maneira, de uma troca. Então eu faço hoje, mas recebo amanhã. Já o homem de bem, não. O homem de bem, ele faz o bem pelo bem, sem esperar retorno do bem que ele faz.
devolve o mal com o bem. Então, se de repente ele sofre uma agressão, seja ela material, seja ela moral, seja ela de que espécie for, ele sofre ele sofre com o mal, ele não devolve esse mal por outro mal. Muito pelo contrário, se ele é agredido, se ele é ferido, seja moralmente, seja de que forma for, o que ele faz? Devolve com o bem. De que forma, muitas vezes, nós podemos devolver com o bem aquela pessoa que nos agride, que nos ofende? Orando por ela, pedindo a Deus que se compadeça daquela criatura. Por quê? Porque é uma criatura ainda, na sua ignorância, não entende as leis de amor, né? E toma sempre a defesa do fraco contra o forte. É aquela criatura que defende aquela criatura que muitas vezes está sendo humilhada por uma outra pessoa, pelo fato de que ela é mais simples, ela é mais humilde. Então ele toma a defesa desse fraco contra aquele que está menosprezando o seu semelhante. Ele se satisfaz com os benefícios que espalha. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de si próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de toda ação generosa. Então, o homem de bem ele satisfaz com aquilo que ele faz, com aquilo que ele produz em relação à caridade, em relação à ajuda, em relação à compreensão, em relação à indulgência, em relação à paciência, em relação à tolerância. Ele fica feliz com os benefícios que essas virtudes oferece a ele em favor dos outros. Então ele fica muito feliz com isso, né? Ao contrário que o egoísta, calcula todos os proveitos, né, daquilo que ele faz. Então ele só pensa nele, não pensa nos outros, só pensa nele. Então esse é o egoísta, aquele que faz pela troca, aquele que faz porque espera uma recompensa futura, né? E aí ele diz assim, ele é bom, humano, benevolente com todo mundo, sem distinção de raça, nem de crenças, pois considera todos os homens como irmãos. Então aquela criatura que não tem preconceito, né, do seu irmão, sem distinção de raça, nem de crença, nem de cor. Então para ele todos são irmãos perante Deus, né? Então ele não desfaz de ninguém, ele não é aquele que humilha o seu irmão, aquele que se sente mais superior porque de repente ele é de uma raça diferente, de uma cor diferente ou de uma posição diferente. Considera todos os homens como irmãos. Então, é um grande respeito que o homem de bem tem para com os seus irmãos, não se preocupando nem com raça, nem com cor e nem com crença. Respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança críticas àqueles que não pensam como ele. O que acontece muito com a gente? A gente quer que as pessoas pensem igual a gente. Quer dizer, você muitas vezes até obriga pessoas a pensarem igual a gente, né? Quer se comportar igual a gente. E já o homem de bem, não. Ele respeita no outro todas as convicções, todos os sentimentos contrários a que ele pensa. E respeita, porque é o que nós devemos fazer. Nem todo mundo está no mesmo grau evolutivo, nem todo mundo tem a mesma compreensão e nem todo mundo, de repente, tem a mesma sabedoria. Então, o homem de bem respeita aquelas pessoas que são contrárias, com convicções, contra as convicções dele. Não tem raiva, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme ele mesmo tiver dado perdão, conforme ele mesmo tenha dado perdão. Então aquela criatura que não guarda raiva, não guarda rancor, não guarda mágoa, por mais que façam para ele, ele não deixa aquilo incrustar dentro dele, não deixa aquele sentimento ruim permanecer dentro dele. Por quê? Perdoa e esquece as ofensas, né? Então ele perdoa aquelas ofensas que ele sofre,
né? E só lembra dos benefícios. Quais são os benefícios? Os benefícios de que ele, naquele momento, através de uma oração, através de uma prece, ele pode ajudar aquela criatura, né? Pedindo a Deus que conforte aquela criatura, que dê a ele entendimento, que dê a ele o conhecimento do amor ao próximo, né? E perdoa de acordo com... Ele perdoa porque ele sabe também que se ele precisar um dia, também ele pode ter o perdão. Então, de acordo com o que ele perdoa, ele também poderá ser perdoado. É indulgente com as fraquezas do outro, porque sabe que ele próprio tem necessidade de indulgência. E recorda a fala do Cristo: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós sabemos que existem os diferentes, né? Existem aquelas pessoas que são diferentes de nós, de comportamentos diferentes, e que muitas vezes a gente vê naquela criatura fraquezas. Quem somos nós que não temos nenhum momento de fraqueza? Estamos ainda no mundo de expiações e provas, e todos nós somos passíveis de algum momento, de alguma situação, a gente fraquejar diante de uma situação. Então, o que acontece? O homem de bem, ele é indulgente para com as fraquezas dos outros, como nós, de repente, também precisamos de indulgência. Então, que nós tenhamos o quê? Indulgência, por quê? Porque todos nós somos passíveis de termos a necessidade de um dia alguém nos ajudar, ser indulgente para conosco, não nos criticar, não nos julgar. Então, entra a indulgência aí, também nesse sentido de que, se eu sou indulgente para com o meu irmão, eu também necessito um dia, de repente, de ter essa indulgência também, porque todos nós somos passíveis a ter fraquezas na vida. Ele não se compraz em procurar defeitos no outro, nem em pôr em evidência esses defeitos. Se a necessidade obriga a isso, vai sempre à procura do bem que atenua o mal. Então não é aquela criatura que fica feliz em ficar apontando o defeito dos outros. E não só apontar, mas também aumentar aquele defeito, espalhar o defeito daquela pessoa. Muito pelo contrário, se houver uma oportunidade de ele ajudar aquela criatura através de um conselho, através de uma ajuda, é o que ele vai fazer, sempre à procura do bem que atenua o mal. Ou seja, se ele vê que aquele defeito daquela criatura é passivo de um conselho que ele possa ajudar, é o que ele vai fazer. Não ele vai aumentar aquele defeito falando com outras pessoas, espalhando aquele defeito daquela criatura. Pelo contrário, ele procura amenizar, parar por ali aquela situação e não aumentar aquela situação que é muito ruim, né? Você ficar apontando o defeito dos outros, quando também, na realidade, todos nós somos cheios de defeitos, né? Não se envaidece nem da sua fortuna, nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que ele foi dado pode ser tirado. Então, gente, o que acontece na nossa vida? Muitas vezes nós crescemos materialmente, muitas vezes nós nos tornamos ricos. Não que a riqueza seja fator de erro, fator de que não se possa ter riqueza. A riqueza, inclusive, ela ajuda no progresso. Mas o que ele diz aqui? Não envaidece nem de sua fortuna, nem das suas vantagens pessoais. Então, o homem de bem, mesmo que ele seja uma pessoa afortunada, jamais, ele diz aqui, que ele vai aproveitar dessa fortuna, porque ele sabe que aquilo ali é apenas um empréstimo, que aquilo ali é apenas um depósito, e que ele tem que prestar conta de que forma que ele utilizou aqueles bens, aquela fortuna, em relação aos seus irmãos menos favorecidos. E diz mais: usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que só são um depósito do qual ele deverá prestar contas, pois o mau emprego desses bens refletirá contra ele próprio. Então ele sabe que se ele praticar coisas ruins, coisas contrárias à caridade, ao amor ao próximo, com esses bens, ele vai responder.
porque esses bens é apenas e tão só um depósito do qual ele se utiliza, que tem que procurar fazer o melhor que ele pode com esses bens, ajudando a fortalecer aqueles mais fracos, né? Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para levantar a moral deles e não para esmagá-los com seu orgulho. Então, se ele tem uma posição social, se ele tem um destaque na sociedade, se ele é algo que é uma figura destacável, ele não usa a sua autoridade, ele não usa dessa sua ordem social para tratar as pessoas, para esmagar com orgulho. Pelo contrário, ele trata com bondade e benevolência os seus subalternos. Por quê? Porque ele sabe que ele fazendo dessa forma, o crescimento dele é melhor. Porque muitas vezes a posição social, muitas vezes a fortuna é nos dada como provação, para que ver de que forma nós nos comportamos diante da possibilidade de nós sermos elevados materialmente ou em autoridade, de que forma que nós vamos usar essa autoridade, essa fortuna, em favor do menos favorecido. Então, isso também, muitas vezes, nós pedimos para encarnar e para ter essa aprovação, se realmente nós poderemos passar por essa aprovação, realmente fazendo aqui da forma que ele fala, que ele não usa para esmagar e nem para ser orgulhoso diante dele, mas sim, ele usa tudo isso com bondade e benevolência para com aqueles seus subalternos. Quando o subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e assume o dever de cumpri-los com consciência. Então, agora é uma outra situação. Se na situação, na sua encarnação, ele é subordinado, então o que ele faz? Ele compreende que realmente ele veio numa posição da qual ele é subordinado e não mais superior. E ele aceita a sua posição, assume o dever que ele tem com essa posição e cumpre com consciência. Então ele tem a consciência de que também ele tem que, dentro da sua subalternidade, ele tem que fazer as coisas bem feitas, com amor, com dedicação, com tolerância, com paciência, né, para poder o quê? Cumprir com a obrigação dele naquela posição de subalterno. Então, ele não esbraveja, ele não maldiz a sua situação. Pelo contrário, ele cumpre com consciência tranquila de que aquilo ali veio também para que ele seja elevado espiritualmente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que seus direitos fossem respeitados. Então, o homem de bem, ele respeita seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza. Então, ele respeita tudo aquilo que o outro tem, que os outros têm como direitos, como também ele gostaria que todos os seus direitos também fossem respeitados. Então, se eu respeito, eu também quero que seja respeitado. Então, são condições de que o homem de bem trouxe aqui para exemplificar para todos nós aquilo que nos faz bem, aquilo que nos eleva espiritualmente e daquilo que Jesus pregou para que todos possamos sermos irmãos e considerarmos irmãos iguais perante Deus, né? E ele diz aqui, isso não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Ainda assim, quem quer que se esforce para consegui-las está no caminho que conduz a todas as outras qualidades. Gente, nós percebemos aqui, o que nós percebemos aqui? Que para ser um homem de bem, nós temos que nos modificar bastante, porque todos nós ainda somos passíveis de grandes erros, de grandes fraquezas, de grandes deslizes. Faltamos ainda a desenvolver a nossa paciência, a nossa tolerância,
realmente sermos indulgentes, pacientes, aprender a perdoar os nossos irmãos. Então nós vimos aqui que várias virtudes são para quê? Para que nós tenhamos que adquiri-las, para que nós possamos alçar voos para a nossa evolução espiritual. Como Jesus disse, sede perfeitos quando o nosso Pai é perfeito. Então nós temos que, dentro dessa nossa encarnação, aproveitar essa grande oportunidade que Jesus nos oferece e fazermos o melhor que nós pudermos. Procurar desenvolver o amor ao próximo, procurar desenvolver sempre, como nós dizemos, né, a compreensão, sermos benevolentes, sermos pacientes. Então, queridos irmãos, foi hoje essa a lição da noite do nosso Evangelho. Eu espero que todos nós possamos aproveitar esse ensinamento e buscarmos dentro de tudo aquilo que foi falado, onde é que nós podemos nos melhorar, onde é que nós podemos adquirir essas virtudes para que tenhamos uma vida muito mais pautada no bem, na paz, no amor e principalmente buscar aquela luz que Jesus deixou para nós, que é sempre amar o teu próximo como a ti mesmo. Que ficamos então na paz do nosso querido e amado Jesus, para que numa próxima oportunidade nós possamos estar novamente aqui falando dos seus ensinamentos, o que nos traz uma grande felicidade, o que nos traz assim um entendimento de que nós somos aqui passageiros e que nós temos que buscar o melhor que nós pudermos em aproveitar o tempo que é tão curto diante dessa vida. Queridos e amados irmãos, vamos fazer uma prece para encerrar o nosso estudo da noite. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade que nos foi dada nessa noite, Senhor. Que a tua paz, a tua luz e o teu amor, Senhor, continue envolvendo todos nós, onde quer que nós estejamos, Senhor Jesus. Que a tua paz seja o guia para a nossa vida física ou espiritual. Queridos e amados irmãos, mentores, amigos, guias espirituais, anjos guardiões, agradeço pela oportunidade que foi nos dada de todos vocês puderem estar nos ajudando em mais esse estudo da noite. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz, Senhor Jesus, fique sempre conosco, onde quer que nós estejamos. Que assim seja, graças a Deus.